Olá, bom dia a todos e todas. Está começando o primeiro programa da série dos programas de férias do SINT-RN. Hoje nós vamos conversar com o professor Walter Júnior, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Vamos falar sobre o combate à desinformação. Bom dia, professor. Bom dia, Denô. É muito importante a gente estar aqui podendo conversar nesse programa de férias do SINT, o Sindicato dos Trabalhadores na Educação, não é? Possibilitando aí a toda a comunidade natalense refletir um pouco sobre essa desinformação. Agora, Walter, a desinformação, né, ela, por exemplo, pode destruir reputações, ela pode desestimular uma campanha contra uma doença e também pode colocar em xeque a credibilidade de uma instituição, né, de uma entidade. Como é possível combater as hoje popularmente conhecidas fake news, né, que sempre existiu, que são as mentiras? É verdade, as fake news sempre existiram, né? As fofocas sempre existiram, né? O Papa mesmo referiu-se às fofocas dizendo que era corrosiva e recomendando às freiras não promover esse tipo de atitude. Então, nós temos um problema profundo, que é mais que fake news, é um choque de construção de realidades, né? Se a gente puder tratar desse modo. Eu vou até me arriscar em dizer que nós temos um novo reino instaurado no mundo e que a gente vive e convive com ele hoje, que é a inteligência artificial. Então, o avanço ele está de tal ordem que está muito próximo da perda do controle, por exemplo, sobre como as máquinas vão se movimentar. Então, nós estamos construindo um problema ético profundo. Daí a questão da fake news, da velocidade da informação ou da desinformação, passa por um processo de instauração de um outro mundo que está se chocando com o nosso mundo e a gente não está sabendo lidar com isso. Então, é um problema. Quando eu falo de educação, eu não estou falando de escola, eu estou falando de construção de redes neurais que tornem possível, por exemplo, a gente saber lidar com a informação e, portanto, com o dado e com a informação, construindo conhecimento. Agora, Walter, entrando nesse ponto aí, como é possível evitar, né, tentar evitar ser vítima de uma fake news, de uma mentira, quando chega uma notícia, entre aspas, para a gente no WhatsApp, por exemplo, que é uma rede, no WhatsApp, no Telegram, enfim, com toda a cara de que é uma informação verídica, verdadeira. Isso acontece muito nas campanhas políticas, as últimas campanhas, tanto aqui no Brasil como lá fora. Como as pessoas podem se proteger disso? Olha, isso é uma pergunta muito importante, porque, por exemplo, você tem um processo hoje de dominação política, de controle político. O que nós tínhamos era uma relação de poder exercida pela espada. Depois você vai ter uma relação de poder estabelecida em certa medida pelo Estado, pelo controle de natalidade e coisas dessa ordem. E hoje você vai ter uma psicopolítica. Não se trata de verdade e inverdade, se trata de construções de subjetividades. A inverdade ou a desinformação que, subjetivada, torna-se informação e torna-se realidade para aquela pessoa. Então, é um processo extremamente complexo de construção de realidades. Então, uma das coisas muito importantes, e aí eu quero me dirigir aos professores, aos educadores, é que nós precisamos reorganizar nossa forma de educar as pessoas. E aí nós precisamos discutir mesmo a construção das redes neurais. Como é que a gente ativa neurônio nas pessoas de modo que elas não se tornem presas fáceis das notícias que constroem realidades destrutivas para a humanidade e para os próprios indivíduos. Ok, Walter Júnior. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com esta classe TV. O SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com esta classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública.
Hoje, conversando com o Walter Júnior, que é professor da UFRN, estamos falando aí sobre o combate à desinformação nesse primeiro programa da série dos programas de férias. Professor Walter Júnior, você sabe muito bem que você e seus colegas são vítimas de um fenômeno, né, de uma fake news, de uma mentira contada há muito tempo, que vocês doutrinam os alunos. E é sempre aquela coisa, doutrinam os alunos, né, para se tornarem comunistas, socialistas, cantam a Internacional Socialista, né, nas salas de aula, enfim. Conta pra gente de onde é que veio essa mentira, por que ela existe e como é que vocês tentam lidar com isso, né, driblar isso ao longo do tempo. Nós temos um processo histórico recente e é interessante como tudo vai muito para o esquecimento, que é a construção da escola sem partido. E aí isso fez com que se construísse todo um movimento de crítica profunda aos professores, de afirmar que nós doutrinávamos as pessoas e que, portanto, esse processo de doutrinação era nefasto e essas coisas todas, né? E nós percebemos, do ponto de vista histórico, que existe um problema muito sério, Denô, que é entre a liberdade de expressão, a liberdade de poder dizer e o reconhecimento de que eu estou na relação com o outro, né? E, portanto, essa liberdade, ela tem esse limite, né? Ela tem esse interessante que é conceitualmente limite na matemática, nem se precisa, né, o que é esse limite. Porque a minha liberdade deve ampliar a do outro. Existe uma frase que diz que minha liberdade vai até onde começa a do outro. Não, a minha liberdade precisa ampliar a do outro. E de tal modo que o fundamento da minha liberdade que amplia do outro é o respeito e a percepção de que o outro existe e de que o outro é diferente de mim. Então nós fomos acusados, nada melhor do que o próprio processo histórico para mostrar que aqueles que acusavam os professores na escola sem partido e que ativaram as escolas cívico-militar também, é que estavam efetivamente doutrinando a juventude brasileira. Então, a perspectiva educativa é a perspectiva da emancipação. E a perspectiva da emancipação é do libertar as pessoas das falsas consciências. Portanto, informações que não correspondam ao que historicamente aconteceu, ao que filosoficamente está posto, não corresponde à cátedra, nem ao que nós chamamos do direito e da liberdade de ensino dos professores. Denô. Agora, Walter Júnior, se fala muito em regular essas redes sociais, né? Qual a diferença entre regulação e censura? Porque quando se fala em regular, se acusa logo de um projeto é uma ideia, isso é uma censura. Isso vai tolher, vai impedir a minha liberdade de expressão. Tudo bem. Eu penso que, de fato, regular e censurar e o que isso tem a ver com a liberdade de expressão humana, né? Você veja que nós estamos tratando de informação, de conhecimento. Então, o nosso debate ele é de ordem subjetiva. Eu vou dar um exemplo. Você tem o cinto de segurança que estava posto na cadeira, mas que não era utilizado e que precisou regulamentar. E então você ativou a multa e, portanto, os motoristas passaram a usar porque eram multados e não necessariamente pela consciência de que o cinto de segurança lhe preservava a existência e a vida, né? Então você tem uma regulamentação física, de ordem física, e que a gente passou a atender porque existia um valor que a gente pagava, um preço que a gente pagava por não cumprir essa lei. Ora, isso é completamente diferente do ponto de vista da regulamentação, da utilização de informações. Por quê? Porque o grau maior de exigência na regulamentação das fake news, que significa, em última análise, atingir o outro, né? Porque você destrói a pessoa, você destrói completamente a pessoa e não tem recomposição da pessoa nesses processos. Se a gente tivesse uma estratégia de recompor, mas não existe. Uma vez é como um vaso quebrado que será um outro vaso. Pode ser um vaso até mais bonito, esteticamente, né, depois de juntar todos os cacos. Mas se a gente fala da subjetividade de uma pessoa atacada por pessoas que nem refletiram sobre as informações, porque você chamou a atenção de uma coisa muito legal, muito bacana. Antes de agir nas redes sociais, é muito importante parar, tentar ver essa informação
antes de passar ela para outra pessoa. Então, eu creio que isso significa uma atitude de cuidado. Portanto, talvez um dos elementos centrais nesse processo todo seja o cuidar. Porque no momento que você recebe, que você reage por impulso, você se complica muito, porque inclusive a sua postagem pode te comprometer profundamente. E a gente já viu muitas pessoas que perderam emprego porque postaram coisas sem refletir o que estão fazendo, como estão fazendo, não é? Eu creio que quando a gente está bebendo mesmo, quando a gente está mais solto, mais livre, eu recomendo ficar meio distante das redes sociais, porque você posta muita coisa que depois não tem volta. É uma mistura que não combina. Não né? combina. Celular não com, combina. com álcool. Não combina. Agora, Walter, para encerrar o nosso bate-papo, nossa conversa, um comentário rapidinho, né? Já citamos aqui, você citou exemplos de quem perde com as mentiras, né? Com a desinformação. Mas quem ganha com isso? Principalmente poder, dinheiro. Quem é que está ganhando com isso? É interessante, Denô, porque quem ganha com isso é a ordem social destrutiva, né? Porque destrói a humanidade em certa medida. Então, é lucrativo. Estranhamente, criar as condições para que nós venhamos a nos destruir é lucrativo. Agora, eu queria lembrar essas pessoas que sem humanidade e sem planeta, não tem retorno. Portanto, é preciso que as pessoas, que esses grandes grupos, porque é interessante, hoje você tem, todo mundo pode postar, todo mundo pode dizer, todo mundo pode anunciar, está posto. Mas, em certa medida, os grandes meios de comunicação continuam concentrados na mão de 5, 6 famílias, no nosso país, especialmente, né? E você tem as redes sociais controladas por pouquíssimos grupos. Então, há quem ganha muito com isso, né? O Martin Zuckerberg, grupos que ganham com isso. A Meta. A Meta, né? Então, quer dizer, você vai ter... Essa história da democratização da informação atual, isso é uma grande fake news. Sim, sim. A informação não é democratizada, há filtros, né? Há controle sobre tudo isso. Os algoritmos, né? Isso. As nossas bolhas. Eu tive uma sensação tão estranha quando eu vi a internet, porque eu vivi tudo isso. Eu acho muito bacana o fato da gente ter vivido. Foi muito rápido também, mas foi rápido porque estava tudo muito condensado também. Então, quando a internet se instaurou, a sensação que eu tive foi que se instaurou um novo mundo, como nos processos de expansão, que o velho mundo se deparava com novas terras e novas possibilidades. Então, quando eu senti a internet, para mim veio a sensação, se instaurou um novo mundo. Mas é estranho a lógica do capitalismo, como ele se instaura também com sua própria lógica, porque logo foi delimitado, territorializado também, e apropriado, e privatizado em certa medida. Então a gente não tem tanta liberdade assim de expressão, tanto que a imprensa livre, por exemplo, ela tem muito pouco espaço dentro do movimento da internet também, né? Então, a gente tem, de fundo, um sistema que não foi modificado, que é um sistema de o que é que eu ganho com isso, e não do que é que a humanidade ganha com isso, de combates, de destruição e não de solidariedade, né? E, portanto, a humanidade e o planeta perdem com isso. Walter, gostaria de conversar muito mais contigo, um bate-papo muito bom. Em nome do Cinti, muito obrigado pela sua participação aqui no Extra Classe TV. Eu que agradeço a todas as pessoas, a paciência de estar nos assistindo, acompanhando, a essa equipe muito bacana, muito bem recebida também, e ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte. Obrigado, Walter. E obrigado a você que nos acompanhou, né? Esse foi o primeiro programa da série dos programas de férias. Na próxima semana, vamos conversar com o assessor jurídico do Cinti-RN, Dr. Odilon Garcia. Vamos falar sobre as ações judiciais da rede estadual e também dessas vitórias ao longo de 2023. Pela sua paciência, pela sua audiência, muito obrigado e até semana que vem.